Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai ser a citação de uma obra de Adriana Barreto de Souza, que foi lançada pela Fundação Getúlio Vargas Editora, intitulada O Exército na Consolidação do Império, um estudo sobre a política militar conservadora de 1831 a 1850. Essa é a segunda edição dessa obra, é uma obra bastante interessante, porque é uma obra que desconstrói alguns mitos, né? E é uma obra que, dentre esses mitos, a ideia de que o exército brasileiro é originário, é chamado Exército de Caxias, né? Como se Caxias fosse um patrono único e o exército brasileiro tivesse uma única coluna vertebral. É uma obra importante porque ela é uma obra de crítica, né, com relação e de revisão historiográfica fundamental para a gente entender, de fato, como as Forças Armadas do Brasil interferem na política, num sentido negativo. Tá bem? E depois eu quero falar sobre um texto que foi publicado no The Intercept. A gente vai dar um salto no tempo. Um texto do o artigo do Rafael Moro Martins, intitulado Por que os militares se metem quando e como querem na política e sem medo de punição. Então, são duas frentes aparentemente distintas, não é? Um livro que aborda a origem do Exército e um artigo que dá um salto aí de quase 200 anos e mostra como aquela política que foi feita no Império continua ativa até hoje, né? Bem, esse livro da professora Adriana Souza, é um livro interessante, repito, pela revisão, sobretudo pela revisão historiográfica que ela vai fazer, né? Já tem, recentemente, tem saído algumas obras brasileiras que estão fazendo uma necessaríssima revisão do papel do Exército. Eu já falei por diversas vezes em diversos programas. A grande instabilidade política brasileira deve-se, em grande medida, eu colocaria em quantos por cento? 70%, 80%. A atuação das Forças Armadas brasileiras. O Brasil é um país que tem uma sequência de golpes de Estado imenso, né? É um país que tem uma dificuldade tremenda, ele já se separou de Portugal tem 200 anos, e ele manifesta uma dificuldade tremenda de consolidar-se como nação, uma nação definida politicamente falando, economicamente falando. Quando a gente pensa, vamos fazer um paralelo, nos Estados Unidos, né, que tinha muito menor capacidade de tornar-se uma grande nação. Quando os Estados Unidos se separam da Inglaterra, né, e os Estados Unidos não tinham a infraestrutura que a coroa portuguesa deixou no Brasil, né? Bem, então quando a gente vê o que eram os Estados Unidos, logo no século XVIII, quando ele se separa da Inglaterra, aqui os Estados Unidos realmente na condição de colônia. E como está os Estados Unidos 200 anos depois de separação, o salto qualitativo é imenso. Quando nós vamos fazer esse paralelo do que tinha o Brasil, né, e do que o Brasil se tornou 200 anos depois, há conquistas? Mas o país poderia ter avançado? Sem sombra de dúvidas. Então, o Brasil tem um problema estrutural de parte
administrativa, de parte institucional, não é? Onde nessa organização institucional nós temos a presença da forma como funcionam os poderes, né? E nós temos um problema em relação às Forças Armadas. As Forças Armadas não constituem um poder da República. Militares são agentes públicos, funcionários públicos, que têm um destacamento específico no sentido da salvaguarda e defesa da nação. Mas eles não constituem um poder da República. O que vai acontecer? Novamente, vou repetir o que eu já falei por diversas vezes. Quando Dom Pedro I dá o golpe da independência, que não poderia se chamar de independência e sim separação, porque o Brasil não era colônia, o Brasil fazia parte do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves. Então, quando Dom Pedro dá o golpe da independência, um golpe de Estado, nele mesmo, porque ele era o herdeiro presuntivo da coroa portuguesa. Isso é um fator realmente impressionante, não é? O estudo e a avaliação das razões concretas e fidedignas pelas quais um príncipe regente golpeia a própria coroa da qual ele será herdeiro. Não é? Isso é um fato inexplicável, sob todos os aspectos. Porque se ele que tivesse a intenção, efetivamente, de dar um golpe por completo, ele teria que ir a Portugal, que era onde estava o pai dele, porque aí ele se apossa definitivamente da coroa. Então, sobre todas as análises que se queira fazer do golpe da independência, aquilo não tem nenhum sentido lógico no que diz respeito ao objetivo do golpe. Porque a coroa está em Portugal, tinha voltado com Dom João. Aqui o príncipe fica na condição de príncipe regente. Só isso. Mas toda a autoridade política está concentrada na mão de Dom Pedro, de Dom João. Bem, então quando vem o golpe da independência, pouco tempo depois, uma década depois, quando Dom Pedro é deposto pelos mesmos indivíduos que ajudaram ele a dar o golpe, Dom Pedro é deposto, volta para Portugal, cria uma guerra em Portugal, o pai dele já está morto, cria uma guerra sucessória dele com o irmão dele, uma guerra ilegal, diga-se de passagem, porque ele abriu mão da sucessão da coroa, não é? Mesmo porque ele havia declarado-se imperador de um outro país e nesta condição ele não poderia herdar a coroa portuguesa, segundo a legislação portuguesa. Então a história é um imbróglio sobre todos os aspectos, tá? Aquilo que se sucedeu. Bem, quando ele vai embora, a elite brasileira, a elite política brasileira, que havia feito o golpe, desmonta a estrutura militar do chamado Primeiro Império, que, por sua vez, herdou, em grande medida, a estrutura do período da coroa portuguesa. Bom, quando eles desmontam essa estrutura militar, a elite monta, aí é que se pode dizer que nasce o Exército Brasileiro, monta uma outra milícia armada que nasce com um propósito específico. Esse propósito não é o propósito de defender a nação. É o propósito de defender a elite política, está claro? Que estava no poder. Muito bem. A Adriana, na obra dela, vem falar exatamente isso. Vou ler um trecho aqui. Abre aspas. A elite política não era contrária ao exército. Ela, na verdade, elaborou e pôs em prática um vasto projeto de reforma militar.
considerando que as forças militares herdadas do primeiro reinado foram desmobilizadas pelos liberais de 1831, é possível afirmar que essa reforma de 1837 dá origem ao Exército Brasileiro, projeto que foi organizado a partir de diretrizes políticas específicas. O Exército Brasileiro foi estruturado seguindo uma orientação do Partido Conservador. Aí é preciso que se entenda o que no Brasil vai se chamar de conservador, hein? Naquela altura, que não tem nada, mas assim, rigorosamente nada a ver com que aquilo na Inglaterra se chamava de conservador, por exemplo. Né? Igualmente, os liberais brasileiros, a palavra liberal usada naquela época, no século XIX, não tem rigorosamente nada a ver com o que os americanos entendiam como liberal, com o que os ingleses entendiam como liberal, por exemplo. Então, o Brasil vai utilizar as mesmas palavras, só que ele vai conferir um significado político para aquelas palavras de uma forma bastante própria. Isso é digamos, o mistério brasileiro. Olha, nós estamos vivenciando um caso agora. É consabido, porque foi falado e divulgado fartamente, o Olavo de Carvalho, já falecido, se dizia o criador da direita brasileira. Tá? Bem, essa direita aí que acabou culminando no Bolsonaro. Agora nós estamos vendo, uma vez que o Bolsonaro saiu de linha, mas continua atuando nos bastidores, nós estamos vendo políticos dos mais diversos matizes dizendo que eles são a direita brasileira. Aí você fala assim, mas o que essa gente entende por direita? Mas qual é o conteúdo programático que segue uma direita? Quando você vai fazer esse estudo, quer dizer, o que é a direita no campo político, no mundo inteiro, como ela é entendida, e a hora que você transfere este conceito para a aplicação brasileira, a gente não consegue encontrar parâmetro. Então os caras usam uma palavra para dizer que eles não são da esquerda, somente isso, mas não há nenhum tipo de conteúdo programático, né, que ele deveria estar expresso, por exemplo, no Estatuto dos Partidos e nem na defesa de pautas específicas. Isso que hoje a classe política brasileira está fazendo, né, de dizer que é direita e que essa direita é conservadora, porque aqui ele misturou duas coisas que não são misturáveis. Né? É a mesma coisa que a elite do primeiro império, do primeiro e do segundo império fizeram, quando eles se autodenominam conservadores ou liberais. Né? Mas então, voltando aqui, para fechar aspas, o projeto foi organizado a partir de diretrizes políticas específicas. O Exército Brasileiro foi estruturado seguindo uma orientação do Partido Conservador, cuidando com zelo de preservar no Brasil, veja bem, uma herança colonizadora, a de uma monarquia assentada na grande propriedade e na escravidão. Aqui já entra a maledicência da historiografia nacional, porque eles precisam manter o discurso de que o Brasil foi colônia de Portugal. Tá? A historiografia brasileira viciou-se nisso e eles precisam de manter essa mentira. Bem, em primeiro lugar, que o Brasil nunca foi colônia de Portugal. Então não tem a preservação de herança colonizadora, coisa nenhuma. Houve duas reformas nas Forças Armadas brasileiras, a de 1831 e a de 1837. Em ambas as reformas, o Exército foi ajustado para defender os interesses daquele grupo político que assumiu o poder.
Então você tem uma força de Estado, vamos falar dessa forma, você tem uma força de Estado que não tem uma função definida de defender a nação. Ele tem a função definida de defender os interesses políticos daquela elite que assumiu. Essa é a origem do Exército Brasileiro, a verdadeira origem. Né? Com relação à ideia da grande propriedade da escravidão, bem, isto aqui, o Brasil teve escravidão? Claro que teve. Não tem como negar isso, não. Agora, no que diz respeito à grande propriedade, as grandes propriedades de terra, efetivamente, elas passam a surgir a partir do primeiro e do segundo império. Na coroa portuguesa não haviam grandes propriedades de terra. Então, essa elite que assume o poder político, né? Depois de 1822, eles alteram radicalmente a lei de terras, não é? Sobretudo no Segundo Império. E veja, por exemplo, depois da abolição da escravatura, o que o Rui Barbosa faz, que era ministro do Império? O Rui Barbosa manda incendiar, eu já falei sobre isso, Rui Barbosa manda incendiar os arquivos públicos da escravidão, porque ele não queria pagar indenização aos escravos. Então, grande parte da documentação brasileira, não é? daquele período, foi perdida em razão do incêndio promovido pelo Rui Barbosa. Está claro? Vou continuar lendo aqui um trecho do livro aqui, da introdução. Né? Então, a crítica que se faz aqui, o blog da editora da FGV, coloca aqui esse lançamento é muito oportuno. Né? Esse livro foi lançado originalmente em 1999. Evidentemente que, naquela altura, ele já faz alguma revisão, mas há outras obras sendo lançadas também que precisam de chegar a público. E uma segunda edição foi feita agora, que é essa que eu estou falando para vocês. É uma produção historiográfica que vem criticando e desconstruindo mitos importantes sobre a história das Forças Armadas no Brasil. Né? Então, houve uma renovação na década de 30, pelo chamado regresso conservador, né? Que é essa elite política e financeira que assume o poder do Brasil e que passa a mandar no Brasil. Um desses mitos que é preciso ser desconstruído é a alusão ao exército imperial, em razão do patrono do exército, Duque de Caxias. Ora, Duque de Caxias passa a ser o patrono do exército e ele tinha como alcunha o pacificador do Brasil, não é? Exatamente porque Caxias foi um dos homens que fez parte desta elite, tá claro? Que colocou o exército, ou vamos falar as forças armadas daquela altura, para ser ajustado, para trabalhar a favor da elite que ele representava. Ora, e tem um outro ponto. O exército no primeiro e no segundo império, né, sobretudo guiado por Caxias, o exército brasileiro, historicamente, ele exerceu um papel de repressão às revoltas, por exemplo, a Balaiada no Maranhão, a Farroupilha no Rio Grande do Sul, não é? Canudos em Pernambuco. O exército agia com uma ferocidade, uma virulência absoluta. Ele matava homem, mulher, criança, idoso, cachorro, vaca, papagaio, periquito. Então, a história de que o exército trabalhou sempre a favor
da nação brasileira. Olha, isso é uma mentira horrorosa. Então, o exército do Primeiro e do Segundo Império foi uma força de massacre. E, ao mesmo tempo que eles iam massacrando algumas revoltas, né, eles iam consolidando o poder político daquela elite, em grande parte ligada ao que hoje a gente chamaria de agronegócio, né, e ligada ao processo político e ao processo jurídico. Bem, Caxias, depois da Guerra do Paraguai, é designado comandante máximo das forças do Império, né? Então, quase 100 anos depois da Guerra do Paraguai, o Caxias é nomeado oficialmente como patrono do Exército Brasileiro. Então, a ideia, a associação que se faz do Exército, da imagem do Exército, a figura de Caxias, como um grande pacificador, né, é um dos mitos mais poderosos e mais longevos sobre a suposta vocação do Exército na mediação de conflito. Por que isso é importante entender? Por uma razão muito simples. O Exército passa a combater a população interna do país. Ele cria um inimigo interno. Veja, está tendo uma revolta aqui, né? Uma insurreição. Ao invés dos governadores resolverem aquilo localmente, sem necessidade de chamar a Força Armada, eles chamam o exército dizima aquilo ali, dizima aquela revolta. Ora, as polícias locais, as polícias militares, existe uma diferença de atuação entre a polícia militar, que são as forças locais, e a Força Nacional. A Força Nacional, teoricamente, ela não teria obrigação, nem o direito, de combater questões internas. Ela é feita para combater inimigos externos. Mas no Brasil, desde o momento da formação do Exército, tudo que ocorria no plano político brasileiro, a nível interno, foi sendo encarregado para a administração do Exército. Tá bem? Então, isto vai criando este mito de que o Exército mantém a estrutura social e a estrutura política pacificada, desde que ele interfira. Foi este, digamos, o berço mítico desta ideia, que vai ultrapassar o século XIX, ultrapassar o século XX, e chegar agora até o século XXI, onde tanto o Bolsonaro quanto os militares que atuaram no governo falavam claramente que o Exército é o grande poder moderador da política. Os caras defendem isso, olha, de uma forma transparente, sem meias palavras. Isso é uma mentira. Isso é um embuste. O poder político é um domínio de civil. Ele não é um domínio de força militar. Ele é um domínio de civil. A negociação política é feita de outra forma, né? E mesmo os problemas civis que os políticos vão encontrar no exercício da administração pública, eles são resolvidos dentro de uma outra lógica. Então, esta lógica, que foi criada no século XIX, preste atenção a isso, essa lógica foi criada no século XIX, a partir dessas deliberações de 31 e 37, tá? Por essa elite, e desde então o Exército não quer abrir mão desta representação. Então, a fundação do Exército Nacional, do verdadeiro Exército Brasileiro, em 1831, fez parte de um projeto, né, do regresso conservador.
E em 1837, quando os membros do Partido Conservador, que são os representantes dos proprietários dos grandes senhores de terra, portanto, os maiores escravagistas do mundo, do Brasil, quando essa gente assumiu o poder. Então, para além do combate às revoltas, que ocorriam em várias províncias do país, claro, porque o que essa elite brasileira fez depois de 1821, 22, foi uma desestruturação completa do funcionamento interno da nação. Completa. Curiosamente, vamos fazer um paralelo? Até 1822, quais foram as revoltas locais produzidas contra a coroa portuguesa? Nenhuma. Zero de revolta local. As revoltas que nós temos, elas são sempre contra estrangeiros, nunca contra a coroa portuguesa. E quando nós temos a revolta dos Inconfidentes, por exemplo, aquilo é uma ação de sociedades secretas. Aí já era o projeto liberal que estava campeando e vicejando a Europa e chegando no Brasil. O questionamento da atuação da coroa nunca foi feito, nem pelas elites locais. Né? Agora, curiosamente, depois de 1822, explode uma sequência de revoltas contra a elite. Né? Bem, então, o Exército tem uma atuação nessas revoltas, que estão pipocando pelo país inteiro. A própria estrutura interna da corporação reproduzia na burocracia, né, os valores hierárquicos desta elite ruralista e jurídica, de modo que era reservado à oficialidade aos membros das elites locais. E as posições, as patentes mais baixas, então preste atenção, as patentes altas eram dadas sempre para quem era rico. A patente baixa era dado para a pessoa pobre. Ou alguns escravos forros, ou alguns índios, ou alguns pardos libertos, que eram vistas como pessoas pouco idôneas e que colocavam em risco a tranquilidade pública. Então veja como era a cabeça do próprio exército quando ele lidava com seus membros. As patentes altas eram sempre ocupadas por pessoas ricas e as patentes baixas eram ocupadas por cidadãos que não eram considerados cidadãos, era gente de menor escola e sempre vistos com muita reserva pela elite, porque embora eles estivessem dentro do exército, fazendo parte dos quadros, eles não eram considerados pessoas idôneas. Evidentemente que essa estrutura, com o tempo, começou a dar problema dentro do próprio exército. Tá? Então nós vamos ver uma sequência de revoltas dos indivíduos de baixa patente. E vai passando o tempo e nós vamos ter uma coisa que chama endogamia dentro do exército. Tá claro? Eu já falei sobre isso, quer dizer, a estrutura funciona quase que num sentido nobiliárquico. O seu bisavô foi general, o seu avô foi general, o seu pai foi general, você será general. Então existe uma estrutura endogâmica dentro do exército. Até para promover pesquisa dentro do exército, a maior parte dos pesquisadores que o exército, que as Forças Armadas permitem que entre e pesquise, ou são pessoas que têm uma relação endogâmica, um sujeito, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, o pai do Fernando Henrique Cardoso era general, O parente do Fernando Henrique Cardoso, na época do Império, foi exatamente o tenente-coronel que queria mandar matar, do nada, Dom Pedro II.
e a família imperial inteira. Isso antes do assassinato dos Romanov. O Deodoro é que não deixou, porque eles não iam só depor o imperador. O parente do Fernando Henrique Cardoso, que era um tenenteco, ele propôs, ia executar o assassinato de Dom Pedro II. Mas qual era o perigo que Dom Pedro II representava como pessoa? Ele ia assassinar Dom Pedro, ele ia assassinar a princesa Isabel, ele ia assassinar a esposa de Dom Pedro, os netos de Dom Pedro, ia morrer todo mundo. Antecedendo o assassinato que a Revolução Russa fez com a família Romanov. Então a história política brasileira é uma história muito violenta, violentíssima. E essa violência toda tem sido jogada para baixo dos panos, tá? Sobretudo quando se fala na violência militar, que é enorme. Bem, então, essa elite política do Exército, portanto, ela seguia as diretrizes, essa elite política, é que dava as diretrizes para a elite política do Exército, tá? Bem, então, a formação do Exército brasileiro não espelhou, de modo nenhum, nem a sociedade brasileira, nem o Estado brasileiro. É isso que não fica aqui, a população não sabe. O Exército brasileiro, quando ele é construído como a face e a imagem de uma classe elítica, de uma classe de elite específica. Ele não tem nenhum compromisso com a sociedade, ele não tem compromisso com o Estado. Pelo contrário, ele foi construído e criado para combater a sociedade, para combater o Estado, para manter os privilégios daquela elite. Então o Exército brasileiro ele vai crescendo e desenvolvendo, onde ele vai mantendo uma relação extremamente tensa, tá? Dele, Exército enquanto força, os interesses deles são interesses sempre contrários à sociedade, ao Estado brasileiro, e os projetos deles são sempre contrários aos projetos da sociedade e do Estado. Vou citar um outro exemplo. No período do Getúlio, grandes setores das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, não queria que a Petrobras fosse fundada, por exemplo. Petróleo é reserva estratégica, é reserva energética. Nenhum país se industrializa sem energia, sem reserva energética. Todos os grandes países que se tornaram, também já fiz programa sobre isso, depois da Revolução Industrial, países prósperos e ricos, eles investiram em matriz energética. Porque é a energia que move. Sem energia você não tem casa, você não tem carro, você não tem indústria, você não tem nada. Você não tem centro de pesquisa, você não tem nada. Então a gente tem que parar de olhar para o petróleo como aquilo que põe gasolina no carro. Não, petróleo é matriz energética. Aí você fala, mas como é que pode? Uma força armada combater a autonomia energética do seu próprio país? Entende que isso não faz sentido? Qual é o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, que não vai querer que o seu país seja independente em reserva energética? Isso não existe, logicamente falando. Mas no caso do Brasil isso existe. Veja que isso não foi só na época do Getúlio, não. Olha o que essa gente, esses apátridas, esses
malfeitores, esses criminosos que assumiram o poder, junto com Bolsonaro, esses generais todos, esses almirantes, esses brigadeiros todos, as Forças Armadas em peso. Olha o que esses caras fizeram com a Petrobras, por exemplo, com as refinarias. O Brasil passou a abrir mão do refino, de tal forma que o Brasil passou a ter que importar petróleo para poder vender para a população. Quer dizer, o governo do Lula agora está tentando reverter, em parte, esse problema. Em parte, não é? Mas a gente verifica, quer dizer, nós temos um processo criminoso que foi feito na época do Getúlio, e nós temos agora a mesma linha de raciocínio sendo conduzida quando eles tentaram destruir a Petrobras para entregar para os interesses internacionais. Como é que o Brasil se torna um país politicamente relevante no século XXI, sem reserva estratégica? Eles venderam a maior hidroelétrica brasileira para esse grupo de pilantras que são os donos que faliram Americanas. São 3 pilantras que tinham que estar presos. Nos Estados Unidos, eles estariam na cadeia na hora. A venda foi ilegal, o Paulo Guedes tinha que estar na cadeia. Porque todas as vendas que foram conduzidas no governo Bolsonaro de estatais brasileiras foram ilegais. Ilegais, literalmente. Isso já foi comprovado. Quer dizer, é uma destruição de soberania, né? Para entregar para quem? Agora, evidentemente, tem uma elite que está ganhando muito dinheiro com isso, mas ela não tem o interesse dela, portanto, não é o interesse do país, é um interesse privado. Ela fica rica, dane-se o país. Essa é a lógica que move o Exército Brasileiro desde o início da sua formação. Tá? Então, quando você estuda o contexto amplo da formação do Exército e, ao mesmo tempo, a historicidade dos interesses e tensões internas desta mesma corporação, essa autora, a Adriana, ela enfatiza a importância de analisar essas dinâmicas internas, né? Ela estuda o termo, né, que ficou generalizado, militares, chama atenção para a necessidade de um exame preciso da organização interna do próprio Exército. E esse livro é um livro interessante, exatamente por conta disso. O Exército na consolidação do Império ele não atua dentro dos interesses do Império, viu? Ele atua dentro dos interesses e na defesa dos interesses de uma elite. Então, na obra da Adriana, a afirmação, ela faz, a gente pode concordar ou não, mas ela faz uma leitura crítica da historiografia e uma análise rigorosa das fontes, né? Então, essa interrogação dos símbolos fundadores da história do Exército e a dessacralização da mitificação, quando colocada de frente para a pesquisa documental, ela não se sustenta. Então, o que se vê é que há uma construção ideológica, simbólica, propagandística do Exército, né? O Caxias é alçado na condição de patrono, de salvador do Estado brasileiro, olha só, e da unidade territorial brasileira, e este mito que foi construído em torno do Caxias. Então, o Caxias surge como salvador do Estado. Veja que não é o imperador Dom Pedro I, Dom Pedro II, é o Caxias. Vamos entender a gravidade do que está sendo feito. O imperador está ali vivo e foi um homem honesto, porque assim, nós podemos fazer críticas a Dom Pedro II e é preciso que se faça. Ele não dava a menor pelota para questões políticas. Agora, era um homem absolutamente ético,
probo, honesto, que pensava no Brasil. Mas ele era um cara com uma tendência muito mais filosófica e não de administrador. Ele não tinha perfil de político, de imperador. Ele tinha um outro perfil. Agora, não se pode dizer nunca que Dom Pedro II não tenha agido na defesa dos interesses nacionais. Né? Então, se o Império, Segundo Império Brasileiro, teve os seus valores e as suas conquistas, isto se deve muito mais ao caráter do imperador do que à própria estrutura político-administrativa do Estado brasileiro. O Estado, a partir do qual é montado o Império, é um problema. Então, as virtudes que a gente enxerga no Segundo Império, eu, sem sombra de dúvida, afirmo que a gente pode atribuí-la a Dom Pedro II. Não é o Estado. Porque, ou seja, a monarquia, o modelo da monarquia. Não havia modelo de monarquia nenhum no Primeiro e no Segundo Império. Nenhum. Então, naquele momento em que Dom Pedro está vivo, a mitificação do exército, né? E a mitificação da figura de Caxias como patrono do exército, já coloca Caxias, portanto, já coloca o exército acima do império. Está claro? É o exército que salva o Estado e é o exército que garante a unidade do território brasileiro. Muito bem, esta é a razão pela qual, dentro desta lógica que já vigorava e já estava estabelecida, quando Dom Pedro II é deposto no golpe militar, novamente Rui Barbosa, o criminoso, é Rui Barbosa que sugere que se dê ao exército o papel de quarto poder, de poder moderador. Então, o poder moderador, né, cai, que era o poder do imperador, é transmigrado para a mão das Forças Armadas, porque ele passa a atuar na certeza da garantia da liberdade, na garantia da democracia, no apoio às decisões do presidente, etc, etc. Todas essas baboseiras que a gente ouve falar até hoje. Agora, esse mito histórico, essa propaganda, ela foi construída no século XIX. Ela não foi construída no século XX. No século XX, essa propaganda vai ficando cada vez mais adensada. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos, historicamente, uma distorção das funções do Exército, desde o período do Império, desde o momento em que ele nasceu, né? Essa distorção depois foi sendo colocada dentro das constituições brasileiras, né? Porque ao Exército não cabe dar apoio total a nenhum presidente. O Exército não é uma facção política, ele não é uma milícia privada, como você contrata uma segurança privada, uma segurança armada. Tá? O Exército não tem que apoiar ou desapoiar um presidente A, B ou C, ele tem que ficar caladinho, ele é um funcionário público. O objetivo dele é defender as fronteiras e defender o Brasil contra inimigos externos. Né? No caso aqui, o Exército dá pitaco o tempo inteiro sobre política. Né? Então, ele assume o direito de ser o poder moderador entre os demais poderes. O Exército não é um poder. As Forças Armadas não é um poder. E não existe nenhum dispositivo constitucional, como o Ives Gandra Martins, que é um jurista interessante, mas é ligado aos militares, ele é um militarista, portanto ele advoga a causa militar. O Ives Gandra Martins
tem manchado a biografia dele falando as mentiras mais horrorosas acerca do tão famoso artigo 142. Esse artigo 142 não confere ao Exército poder nenhum de dar golpe ou de manietar ou de se imiscuir em questões políticas, ou nem em questões dos outros poderes. Então vamos entender de uma coisa, vamos entender definitivamente, caros alunos e ouvintes. As Forças Armadas não constituem um quarto poder. A República só tem 3 poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Forças Armadas não são um quarto poder, muito menos um poder moderador. Então, desde o século XIX, nós temos uma ideia muito controversa, né, que acompanhou toda a existência do Exército, que é resumidamente o seguinte: cabe ao Exército moderar os conflitos sociais e interferir na política. Está claro? Aí eles falam, não, o Exército modera os conflitos sociais e não interfere na política. Não, não é verdade. Desde o século XIX, o Exército interfere e reprime conflitos sociais e ele interfere na política. Está claro? Então o Exército, desde o século XIX, ele atua contra a sociedade brasileira, ela é vista como um inimigo interno e ele interfere na política. De acordo com o grupo político que ele apoia, o outro grupo político é visto como inimigo. Bom, a partir da década de 30, isto se consolidou, esta ideia do inimigo interno da nação. Tá? Esse problema foi criado no século XIX. Ele está na origem da formação do Exército em 31 e 37. A partir da década de 30, no governo do Getúlio Vargas, um tenenteco que foi alçado a general, que ajudou o Getúlio a dar golpe, o Góes Monteiro. O Góes Monteiro, portanto, formula definitivamente a chamada doutrina de segurança nacional, aonde ali na doutrina de segurança nacional, aí sim, fica consolidado o papel do Exército como interferente nas estruturas internas da sociedade, não é? E como interferente na política. E não só. Cabe ao Exército ir trabalhando de tal forma dentro dos quadros sociais que ele se torne, de fato, o verdadeiro poder político brasileiro. Então, quando, historicamente, a elite que dá golpe no Brasil em 1822 realiza, né, constrói esse mito, e esse mito vai sendo... Que elite é essa? Novamente, a elite conservadora. Aí você vai ver assim, qual foi os conservadores no mundo inteiro, os caras da direita no mundo, que resolveram dizer que a sociedade do país dele internamente é inimiga do próprio país e que a política do qual eles fazem parte também é inimigo. Eu queria saber qual é o paralelo e o precedente histórico. Porque isso é uma coisa que só existe em ditadura. Ou existiu no Reich. Aqui é que entra aquela coisa que se fala, de que a elite brasileira ela tem um contorno nazi-fascista. Né? Tá bom? Porque o nazifascismo é exatamente aquele regime que usa de uma estrutura armada, e essa estrutura armada combate e administra soluções para a sociedade e para a cultura. Essa elite passa a ser o modelo moral, ontológico, ético, programático, tudo isso de valores que tem que ser transplantado para a sociedade. Está claro? E o cidadão que não quiser seguir o modelo militar, ele tem que ser eliminado. Ele é um inimigo do Estado. Isso é um modelo nazi-fascista. Você vai falar, e o comunismo? Não, o comunismo, por incrível que pareça, o comunismo tem vários problemas.
Esse ele nunca teve. Ele não criou uma elite militar, né? O comunismo russo e o chinês, e nem o Fidel Castro, que exerceu um papel religioso, que é religioso, né? Então, essa distorção vem desde o século XIX, foi uma distorção criada pelos conservadores brasileiros da época do Império. Ela é uma projeção, uma ideologia e uma ideação mitológica. Então, os estadistas do Império Brasileiro criaram isso, quando eles atribuíram ao Exército o papel de garantia da ordem e da unificação do território brasileiro. De lá para cá, este problema vem se desenrolando. Tá? É preciso entender o que foi feito no passado, os desdobramentos projetivos ao longo da história deste erro, né? Porque é um projeto hierárquico, é um projeto centralizador, é um projeto autoritário, é um projeto apátrida, é um projeto que transforma e que fomenta guerras internas, políticas e sociais o tempo inteiro dentro da nação. Então, os grandes inimigos brasileiros não estão na estrutura fora do Brasil. Os grandes inimigos brasileiros estão dentro do Brasil. É o famoso filme Dormindo com o Inimigo, literalmente. Né? Então, este passado é autoritário, hierárquico, centralizador, elitista, falseia a história, vem utilizando o passado para legitimar todos os golpes de Estado e para manter esta mesma estrutura hierárquica, centralizadora e autoritária como sendo o único eixo estruturante ao redor do qual o Brasil tem que se construir. E o problema é o seguinte: a gente não tem uma elite política que tenha a coragem de enfrentar as Forças Armadas. Não tem. Nem o Lula enfrenta. A esquerda nunca enfrentou. A esquerda que enfrentou a milicada foi o Prestes e foi o Marighella. Ambos militares, hein? Então, dito isto, quer dizer, mostrado em rumos e réguas, né? Digamos assim, muito sucintamente, como é que se dá a formação e a origem deste mito do braço forte, mão amiga, né? Que é o slogan, Exército, braço forte, mão amiga. Braço forte, mão amiga de quem e para quem? Porque não é a favor do Brasil. Mostrado de onde surge esse problema, que é do regresso conservador. Portanto, e da reestruturação do Exército em 1831 e 1837, nós temos a criação de uma propaganda ideológica. Propaganda mesmo, tá? Propaganda e marketing que vem sendo feito. E, evidentemente, que os interesses que defendem isso é o interesse de meia dúzia de gato pingado. E esses interesses, via de regra, estão sempre contra os interesses verídicos do Brasil. Tá? Bem, nós vamos ficando por aqui e no próximo programa, hoje não deu tempo, nós vamos falar sobre esse texto do Rafael Martins, dando um pulo, um salto histórico, fazendo uma crítica de por que os militares se intrometem na política brasileira e por que os políticos brasileiros não enfrentam este problema. Ele vem desde o século XIX e o Brasil só terá solução no enfrentamento dessa questão. Então, quando a esquerda fala que vai reformar a estrutura
formativa das Forças Armadas, tem que fazer mesmo. O que eu tenho dúvidas é se a esquerda vai ter tutano para fazer isso. Eu não creio, mas tudo pode ser. Se não for a esquerda, alguém em um determinado momento vai ter que fazer. Agora, não creio que vai ser alguém da direita, da suposta direita, porque é essa suposta direita que está mancomunada com as Forças Armadas desde o século XIX. Né? Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.